iniciando mais uma etapa na minha carreira de jornalista e de repórter. Dessa vez, serei o repórter da água, ou das águas. Quero contar aqui com a experiência do meu amigo comandante Hamilton, que vai me levar nessa trajetória, que não é curta, mas ela é essencial. Vem com a gente, que eu vou te mostrar a situação que pode ser renovada, refeita, do problema seca aqui no estado de São Paulo. E em outras situações serão mostradas. Por exemplo, despoluição da Baía de Guanabara. Por exemplo, enfim, vamos falar de água. Vem comigo. Nós vamos agora, estamos decolando, para mostrar a vocês os pontos de reservatório que a população de São Paulo tem para não morrer de sede. Depois as soluções também vou mostrar. Quero que vocês reconheçam aí, nesse momento, os reservatórios onde nós temos água, além dos rios. Vem comigo. Estamos aqui indo em direção aonde, comandante? Agora a primeira região sul de São Paulo, região da Guarapiranga, vamos para lá, seguindo direto para a zona sul de São Paulo. Depois vamos para a zona norte de São Paulo, enfim, mostrar todo o sistema Cantareira, né, para que nós tenhamos uma visão global. Porque aqui de cima do helicóptero a gente tem uma visão privilegiada de tudo que acontece lá embaixo. Aí você e o pessoal em casa vai ver como eu vejo a cidade, principalmente os problemas, que é o que você citou agora. Você que viaja, posso chamar de viagem, todos os dias sobre esse cenário, você está entendendo direito a situação da seca? Olha, Goulart, eu vou há muitos anos, é impressionante olhar aqui de cima o descaso com a natureza. O brasileiro recebeu uma terra maravilhosa, não dá valor à terra que tem, nós não cuidamos, nós destruímos todo dia. O que eu tenho acompanhado aqui de cima, destruição das poucas áreas verdes que tem aqui no entorno de São Paulo e principalmente descaso com a água. É impressionante como a gente trata a nossa água. Lembrando, Goulart, que o Brasil é o país que tem a maior reserva de água potável do mundo. É um absurdo o que nós fazemos com a água. Estamos agora mostrando que reservatório é esse aqui. Olha, lá embaixo você tem aqui a primeira Billings, dando uma olhadinha, tá vendo aqui? Sim. A Billings, você vê que essa subida aqui, olha, tem um desnível, né? Inclusive tem as bombas aqui que podem jogar água para cima na Billings. Agora uma judiação, olha a cor dessa água, totalmente verde, é um absurdo. E aí parada sem uso. Exatamente. E agora? Agora, Goulart, aqui temos a Guarapiranga. Dá uma olhada nessa faixa verde. Tá vendo essa água, esse limo, essa faixa verde que tem? Isso daí, ó, essas algas, não sei o nome correto dela, o nome científico, mas ela se alimenta de esgoto. Ela aqui na represa de Guarapiranga significa que esgoto é despejado na água da Guarapiranga. Olha a maravilha com essa represa jogando esgoto. É um absurdo. É um absurdo. Bom, é isso aí. Você viu? Eu vejo todo dia isso. Pra você ter uma ideia, que eu voo de helicóptero, daria para ir de São Paulo, Rio de Janeiro. Todo dia eu voo cerca de 300 a 450 quilômetros, se fosse uma linha reta, o tempo que eu fico voando em São Paulo. E vendo tudo o que acontece. Daqui de cima eu vejo tudo o que acontece. Gostaria de ver diferente, gostaria de ver um respeito à natureza. Não sei se é falta de informação, o que é. Se é falta de descaso político, nossas autoridades, não sei o que é, mas é um absurdo. Você vê o que acontece com a nossa natureza, principalmente com as nossas águas. Agora o que é interessante é que tem solução e você vai mostrar pra gente, né? Eu garanto a você que a solução está na palma da nossa mão. Confie em mim. Aqui estou eu para ouvir a autoridade maior na relação com a água. Vem comigo, nós vamos conversar com o Dr. Mauro Arce.
preciso encontrar um qualificativo para o Moroás. Hoje eu chamaria ele de o Messias das Águas, porque ele vai salvar a gente aqui. Com a ajuda das pessoas, né? Os nossos consumidores estão economizando bastante. O problema parece, eu tenho uma informação, que eu não vou revelar a fonte, Certo. você vai me permitir, Não, imagino. de que você tem um projeto infalível, utilizando outras águas que não sejam da Cantareira. Nós já estamos... Nós tiramos muita gente da Cantareira, para você ter uma ideia. Nós reduzimos 11 metros cúbicos, significa que passamos de 31 para 20, tirando gente do Cantareira, passando para o Alto Tietê, né, nessa região aqui de Mogi, e também do Rio Grande, né, Rio Grande da Serra aqui. Então, foi uma retirada. Mas agora nós estamos de retirada. Gente que estava sendo atendido pelo Cantareira Passou a ser atendido por outros mananciais. Sim. Então isso a gente já fez como? Fazendo manobras na rede. O que a gente está estudando agora é uma situação... Pode dar esse furo para mim? É estrutural. É interligar, né, os reservatórios, não através da rede normal, mas através de adutoras diretas. O que está acontecendo agora? Quando eu tirei gente lá do Cantareira, tem uma folga lá na estação de tratamento de água. Okay? Sim. Por quê? Porque saíram, e por outro lado, as outros mananciais estão com deficiência. Então é uma forma quase assim, alguma coisa que o setor elétrico já faz, interligar as usinas, dá um exemplo não aqui. Através da rede, né? Por exemplo, o caso aqui da Guarapiranga, né? Até porque é fácil, a gente via Rio Pinheiros, a gente constrói uma adutora, essa adutora cruza e vai terminar lá no Cantareira. Ela tanto pode ser usada no dia que o Cantareira tiver muita água para passar para baixo, como agora. Mas adutoras grandes, né, com capacidade, não uma rede normal, porque o que nós fizemos aqui foi transferir consumidores de um manancial para outro. Nós vamos interligar através de adutoras os sistemas, e aí é alguma coisa assim que não é conjuntural, não é porque não choveu, é porque isso aí vai dar uma garantia maior hoje e sempre, né? Posso fazer uma pergunta? Olha. Isso aqui é água, bastante, Billings. Isso aqui é água, bastante, Guarapiranga. Isso. Aqui é Alto Tietê, Itaipeba, são represas grandes. Não dá para pegar isso, em vez de esperar chover lá na Cantareira, aqui já choveu, já está cheio, acabou de chover. E jogar isso na tua rede aqui? Não, isso está sendo feito, mas o que acontece? Porque você não pode tratar essa água que sai daqui para lá? Porque eu tenho limitação no tratamento, então eu estou fazendo ampliação. Mas se você fizer uma interligação, vamos aproveitar um pouco aqui esse anel aqui, né? Que é o rodoanel. Sim. Se você construir adutoras de grande capacidade, interligando, entre a Billings e a Guarapiranga já existe uma interligação, feita na época do Mário Covas, né? Do que chama Taquacetuba. Aí a gente vai ligar Guarapiranga, vai via Rio Tietê, né? Sim. Até porque tem espaço para... E aí vou chegar lá em cima no Cantareira. Com isso, no momento eu levaria para lá. Agora, mas no futuro pode acontecer, e já aconteceu o contrário. Em 2009 teve uma imensa enchente lá no Guarapiranga. Tá certo? Então Mas isso é contar para o circunstancial. A minha pergunta, porque eu estive olhando o planejamento de distribuição dessa água toda, através do que já vem de Guarapiranga e o que já vinha daqui, e pensei, essa água que está aqui não pode já entrar aqui? Já está entrando. Uma parte dos consumidores, por exemplo, região lá lá da Moema, por exemplo, estava sendo atendida pela Guarapiranga, pela Cantareira. Foi transferido para o Guarapiranga. E nós estamos ampliando a estação de tratamento para usar mais. Porque, felizmente, né, as pessoas falam, por que não choveu? Choveu bastante aqui. Ainda bem que choveu bastante aqui. Aqui. Né? Mas você pode ter, já tivemos no passado o inverso. Chove mais lá. Com essa interligação, através de um sistema
de quase de um anel. Quanto tempo leva isso? Isso... Para atender? É uma questão aí de 2 anos. Só que isso aí é alguma coisa estrutural, não é uma coisa para resolver esse problema agora, né? Para resolver esse problema agora? O problema agora, nós temos algumas coisas que já estão sendo feitas. Por exemplo, nós vamos ampliar mais 2 metros cúbicos, tirar a água da região aqui da Billings, né? Aqui do chamado Rio Grande, né? Tá vendo? Riacho Sim. Grande, para injetar, para atender consumidores daqui. Com isso eu libero consumidores que estão sendo atendidos pelo Alto Tietê e me sobra espaço para atender mais consumidores lá da... Você já não tem um canal que liga Guarapiranga ao Rio Pinheiros aqui? Tem uma adutora, tem uma como é que chama? Um vertedor. Ali não dá para fazer esse escoamento? Não, só para quebrar o galho, no né? momento eu não consigo levar essa água. Por quê? Primeiro porque se você tem problemas aqui no próprio Rio Pinheiros, então o ideal é fazer isso que eu estou falando, é fazer quase um hidroanel. Um duto. Um hidroanel. Em vez de rodoanel, um hidroanel. Uma coisa muito semelhante ao rodoanel. E aí como é que a gente faria? Primeiro, né? Da Guarapiranga, joga no Pinheiros, aqui nesse ponto que você colocou, isso através de um duto. Esse duto vai passar aqui na região de Barueri e vai subir até chegar lá em Nazaré Paulista. Lembrei agora do Piscinão de Ramos, que foi construído uma praia artificial no Rio de Janeiro, por uma empresa paulista, você conhece, né? E especialistas, né, em água. Eu gostaria de... Lá eles usaram a flotação para tratar a água. Usaram aqui também. Eu fiz uma reportagem no Jardim Zoológico. Eles estão usando flotação para a despoluição da Baía de Guanabara. E no Jardim Zoológico eles usaram? Sim, no Jardim Zoológico. Eles podem usar a flotação Tem no Horto Florestal. Posso ouvi-los? Nesse especial? São especialistas. Aliás, uma boa ideia. Vou ouvir o pessoal da flotação para... Bom, eu estou satisfeito de ter encontrado você com essa energia de sempre e com a certeza de que nós não vamos... Nós vamos... Eu acho... Vai chover. No verão chove mais do que... É impressionante o que nós estamos. Nós pegamos uma coisa que ninguém nunca faz, é pegar os piores meses de todos os tempos. Não importa que ano aconteceu. E nós estamos numa situação muito pior do que essa. Você já passou por outros desafios, Mauro. Então vamos lá. Vamos lá novamente. É isso aí. Olha, adorei te reencontrar. Eu vou sim ouvir outros especialistas e tal. E posso até te dar conhecimento do que eles vão dizer. Se você quiser complementar depois para a gente fazer aí uma discussão, confie em mim. Eu tenho absoluta confiança. Você é uma pessoa muito querida. Você, fica atento. É a sua sobrevivência. Esse cara sabe o que diz. Vem comigo. Esse é o João Carlos, que é o proprietário da empresa. É o técnico que conseguiu, há quantos anos? 7 anos atrás, despoluir um pedaço do Rio Pinheiros por flotação e jogar na Bíblia. Bom, aqui é boa tarde. Aqui é o reduto da especialidade do que nós estamos tratando, que é água. Estou voltando de uma entrevista com o secretário de Recursos Hídricos, o Mauro Assi, e até falei com ele que iria ouvir técnicos e especialistas.
O nosso problema se concentra na falta de água e na possibilidade da seca total para a população de São Paulo. Temos 9 meses, se não chover lá na Cantareira, você tem uma solução? Em São Paulo, o sistema de São Paulo, a Sabesp atende e muito bem através do sistema Cantareira e do sistema Alto Tietê. Esses dois sistemas, juntos, têm uma capacidade de armazenamento de 1 bilhão e 500 milhões de metros cúbicos de água. Mas está secando aqui. Aqui está secando e aqui está sendo consumido rapidamente em função da estiagem. Nós temos uma estiagem hoje que só aconteceu nos anos 50. Então esse fato é um fato completamente fora da curva. Nunca previsto pelos estudos de engenharia. O que nós estamos estudando hoje é solução de uma crise. Sim. A solução que nós estamos estudando para levar, inclusive, lá para o Dr. Mauro Arce, eu quero marcar uma audiência com ele para apresentar, é justamente o seguinte. Essa região está muito carente de chuvas, inclusive agora. Fechou o mês de junho, aqui os dados de ontem. O sistema Cantareira, aqui ó, choveu até 30/6, 28% do que a média histórica do mês. Aqui são os dados que foram fornecidos de ontem da Sabesp. 28%, ou seja, quase um quarto do que deveria ter chovido na média histórica do mês, no sistema Cantareira, que é esse aqui. Sim. No sistema Alto Tietê, choveu menos ainda, 21%, né? Quase um quinto do que deveria ter chovido na média histórica. Que são os dois sistemas que abastecem o... Então, os sistemas aqui, eles estão muito sobrecarregados e com pouca água. Aqui hoje está restando algo em torno, o sistema de Cantareira está restando 180 milhões de metros cúbicos de água. Muito bem. Em contrapartida, aqui no sistema Guarapiranga-Bires, nós temos uma capacidade de armazenamento de 1,5 bilhões de metros cúbicos. Bilhões. Aqui com esse, 1,4 bilhões. Aqui, com esses dois, 1,5. Observe aqui, Goulart, que esses dois reservatórios, eles são tão próximos da cidade e tão volumosos quanto os reservatórios que tem aqui. Eu estou falando de crise, eu estou falando de vazão. Sim. Por outro lado, a vazão que é tratada aqui são 33 metros cúbicos por segundo e aqui algo em torno de 15, que somados dá 48 metros cúbicos por segundo. Somando essas duas, não chega a dar 20 metros cúbicos por segundo. Então, o fato hoje da crise significa o seguinte: tem pouca água aqui, com muita capacidade de tratamento. Aqui hoje tem muita água com pouca capacidade. Dos 20 metros cúbicos por segundo aqui, eu incremento mais 13 aqui. Sim. Com isso, eu vou suprir com essa água aqui a região norte, a região leste e a região oeste. Quanto tempo? Para fazer isso? Para suprir. Para suprir 6 meses. 6 meses? 6 meses. Então isso é emergencial, porque emergencial. O dele que é estrutural, que o Dr. Mauro Arce falou, leva 2 anos, mas é estrutural, é para sempre depois. Sim, o estrutural como é que funciona? É você basicamente ligar os reservatórios para você poder fazer com que um reservatório converse com o outro. Quando faltar água lá, você pega essa água aqui, leva para lá e trata lá. Tudo bem, mas isso leva 2 anos, o seu é 6 meses. 6 meses. É emergencial. Até 6 meses. Tem resultado a curto prazo. Nós já fizemos alguns estudos aqui, que, por exemplo, para aumentar a capacidade da ETA BV, aqui, aumentar em 2 metros cúbicos, ou seja, mais 2 metros cúbicos, conseguiríamos fazer até setembro de 2014. Espera aí, a população com esse processo vai conseguir tomar... sim, vai conseguir recuperar grande parte dessa carência que vai acontecer se porventura se confirmar esses resultados que nós estamos colhendo agora. Junho agora, choveu 1/4 em média do que deveria chover na média histórica.
Então, as datas que estão vendo aqui, eu quero te mostrar o seguinte, ó. Tá. Setembro de 2014, mais 2 metros cúbicos. Janeiro de 2015, mais 6. Da Eta Teodoro Ramos, que dá para retomar o tratamento dela, mais 5 metros cúbicos em novembro de 2014. Depois, com isso, 5 aqui, com mais 6 aqui, com mais 2 aqui, são 13 metros cúbicos por segundo a mais. Quero saber, para dar à população a garantia, segurança, comodidade, de ter água antes dos 2 anos, se secar a cantareira definitivamente, quais são os prazos? A Bines hoje está com mais de 90% da capacidade de armazenamento dela. E ela tem um grande potencial para atender essa crise, né, nessa oportunidade. Mas é água suja? Não. Não? Não. Aqui, por exemplo, existe uma ligação do braço do Tacacetuba que liga com a Guarapiranga. Já está tratado. Isso funciona normalmente. Isso aqui fornece algo em torno de 4 metros cúbicos por segundo. E dá para ampliar para 5. Depois você tem a capacidade de pegar a água da Guarapiranga e consumir com maior capacidade de tratamento no ABV, consumir o volume do reservatório. A estação de tratamento de água do ABV, que é essa aqui. Essa aqui que trata 14 metros cúbicos por segundo, que iria, após a ampliação, para 22 metros cúbicos e meio por segundo. Quer dizer, você está dizendo, sai água daqui, vai ser tratada aqui? Aqui e daqui distribuída para toda São Paulo. Por que vias? Já existe? O próprio sistema de distribuição de São Paulo. Já existe. Já existe. Quer Muito bem dizer, feito, por sinal. agora Na verdade, o que o Mauro está colocando é uma solução como se fosse uma rodoágua, né? Um anel de água, que você possa fazer com pegar que de qualquer lugar todos os água. reservatórios possam ser vasos comunicantes. Sim. O que nós estamos propondo aqui, na verdade, é uma solução a curtíssimo prazo, que em 6 meses nós vamos incrementar mais 13 metros cúbicos por segundo de água. Você vai mandar isso para o governo? Estou preparando, estou ultimando aqui os últimos estudos, os últimos cheques com relação a algumas informações que a gente tem coletado do próprio governo, para poder encaminhar isso para o Dr. Mauro Arce. Bem, ouvimos 2 áreas especializadas no assunto falta d'água. O lado estatal, que propõe uma solução estrutural, que eu acho perfeita, que leva 2 anos para ser realizada, e o lado privado, que leva 4 meses para realizar a solução emergencial. Eu acabo de receber uma informação que veio da Folha de São Paulo, de que realmente, consultados as pessoas da meteorologia, não teremos chuva antes de setembro. Nesse caso, vamos precisar mesmo adotar a emergencial privada, a emergencial da empresa DT Engenharia, com quem eu estive, e que o nosso secretário Mauro Arce desenvolva sim o projeto estrutural, porque vamos precisar nunca mais passar por esse problema. Agora, você opine. Você é o consumidor. O que acha? 2 alternativas que podem se somar. Uma estrutural, outra emergencial. O que você faria se não chover até setembro mesmo? Vem comigo. Obrigado, comandante Hamilton. Obrigado você pela audiência. Me aguarde. Eu serei o repórter das águas. Até lá.